Paz do Senhor a todos e a todas. Louvado seja Deus. Vamos ler mais uma vez a palavra de Deus. 2 versículos. Três versículos. Segundo livro de Samuel, capítulo 21, versículos 15, 16 e 17. Quero aqui estender a gratidão a Deus por esta oportunidade de poder cultuar com os irmãos aqui na campanha Encontro de Gigantes. Agradecer a nossa liderança, pastor Marildo, e aqui representado pelo pastor João Campos, que nos avaliza, para ministrar a palavra de Deus. Agradecer ao pastor Carlos Eduardo, que concede aqui esse espaço sagrado para nós ministrarmos a palavra de Deus. Deus abençoe, Deus recompense a todos. Minha gratidão à congregação Arce 22, os intercessores estão aqui conosco, encabeçado aqui pela pastora Riva Dávia. Que Deus abençoe a todos que conosco estão e aqueles que estão aí conectados pelas redes sociais. Aleluia. O texto diz o seguinte, eu peço permissão, eu já ouvi isso do pastor Carlos Eduardo, mas quero aqui pedir permissão, aqui no púlpito, para fazer uma leitura num texto um pouquinho diferente do tema, mas eu asseguro aos irmãos que nós não vamos sair do tema, tá bom? Peço permissão da igreja. Esse texto que está no segundo livro de Samuel, capítulo 22, versículo 15, 16 e 17. Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel, e desceu Davi, e com ele os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus, que Davi se cansou. E Isbi-Benob, que era um dos filhos dos gigantes, ou seja, um gigante, e o peso cuja lança tinha 300 ciclos de cobre, e que exigia uma espada nova, este intentou ferir Davi. Porém, Abisai, filho de Zeruia, o socorreu. Diga comigo, o socorreu. Mais uma vez. Pela terceira vez. Aleluia. E feriu o filisteu e o matou. Amém? Os irmãos podem tomar assento. Espírito Santo de Deus, aqui está a sua palavra lida mais uma vez. Nós sabemos, sem dúvida, que aqui há poder, e nós queremos ser mais ainda impactado por esse poder. O Senhor já nos impactou essa noite, mas ainda há espaço para impacto, para transformação. Portanto, ministre em nossas vidas. Peço perdão ao Senhor, a Deus, pelos meus inúmeros pecados. Entrego nesta hora a minha mente, a minha boca, o meu coração nas tuas mãos, para que o Senhor possa fazer aquilo que o Senhor quiser. Aleluia. Bendito seja Deus. Vamos lá. Encontro de gigantes. A temática aqui, para nos encorajar, e é isso, o culto, a festa, a campanha, o propósito é nos encorajar para partir para a batalha, não é? Tem como tema aqui, aquele encontro, o encontro de Davi com Golias. Sim, obedecendo aqui a voz do Espírito, eu quero me dirigir aqui ao irmão Arno, Nós estamos caminhando já faz um tempo aí, e hoje o Senhor nos colocou aqui juntos, Deus lhe abençoe, é uma honra para nós estarmos aqui do lado do Senhor, tá bom? Aleluia. Sim, Senhor. É o encontro de Davi com Golias. Eu costumo dizer que é uma das histórias mais conhecidas, e é mais conhecida porque
é que as crianças aprendem primeiro. Lá na congregação, as crianças não sabem ainda muita coisa, naturalmente, mas a história de Golias e Davi e o fracasso de Golias naquele encontro, todo mundo conhece. Todo mundo conhece. Ali Davi, cheio da presença de Deus, eu quero registrar aqui que quando Samuel derramou azeite sobre Davi, o texto vai dizer que naquele dia, naquela ocasião, naquele momento, o Espírito Santo do Senhor apoderou-se de Davi para sempre. Então é importante dizer isso aqui para nós entendermos o que está mais adiante. Não faltou Espírito Santo na vida de Davi. Aleluia! E aqui Davi vai em nome do Senhor dos Exércitos e derruba o gigante que tinha crescido diante dele. E a vida de Davi segue derrubando o gigante, lutando e vencendo, lutando e vencendo, lutando e vencendo, porque a estatura nossa é assim. Nós conversamos isso lá na congregação esses dias. Quando eu enfrento um monte de 5 metros e consigo vencer aquele monte, a minha estatura passa a ser 5 metros de alguma coisa. Então a cada gigante a minha estatura muda, e eu assumo alguma coisa superior à estatura do gigante. Amém? Então Davi cresce, cresce e cresce e cresce muito. E aí ele tem uma vida marcada por vencer as guerras. Ir para enfrentar gigante, na vida de Davi, era coisa simples, era coisa do seu cotidiano. Mas irmãos, se a história terminasse assim, nós teríamos muita dificuldade de compreender as coisas dos céus. Nós teríamos muitas dificuldades de compreender a caminhada de Deus com o homem e do homem com Deus. A história não termina assim. As guerras de Davi não terminam Davi crescendo, crescendo, crescendo e derrubando gigantes, não. Porque tem pessoas no meio dessa campanha, e Deus já me direciona a falar contigo, que você deve estar até frustrado, porque você está pensando, comigo não tem sido assim, o gigante tem prevalecido. Ei, não assusta não, isso é vida normal, isso é vida de crente. A história de Davi e Golias é forte, marcante, impactante, produz um efeito violento nas nossas vidas. Ei, mas não foi só assim a história dele não. Teve um momento, e nós já lemos nesta noite, que o gigante prevaleceu. Aleluia. Aqui é uma outra história, muito parecida com aquela outra, com um detalhe. Aqui é um Davi mais experiente. Aqui é um Davi que tem agora já uma caminhada de derrubar gigante. Só que o resultado aqui deu diferente. E é quando o resultado dá diferente, é bem aí que nós queremos tirar uma lição para a nossa noite. É quando o gigante não cansa e nós cansamos. Porque tem ensinado você a ser esse super-homem. E ser gigante não é ser super-homem. Ser agigantado pela presença do poder de Deus, muitas das vezes, e nós ouvimos aqui a mensagem de ontem, na verdade faz é nos diminuir. Aí, o que faltou nessa guerra? Vou chamar aqui a última batalha de Davi. O que faltou? Eu disse que não faltou presença de Deus, porque o Espírito de Deus estava na vida de Davi, e apoderou-se de Davi possantemente para sempre. Nós temos vergonha de falar, né? De testemunhar do dia que o gigante prevaleceu. Nós temos dificuldade de dizer essas coisas. Mas a grande verdade é que de todos nós, e quem não passou por isso vai passar, tem dia que o gigante prevalece. Eu abro aqui um espaço para compartilhar aos irmãos que Deus me chamou no ministério para eu orar por enfermos, ir no hospital e tal, em situações aperreadas, e depois ver Deus fazer um milagre. Mas há uns dias atrás eu fiquei adoecido, eu passei muito mal, a minha esposa saiu comigo de madrugada, e nós fomos para o hospital, e lá no hospital, numa sala pequena,
muitas dores ali, e desceu aquela quantidade enorme de demônios, e apoderou-se daquele lugar, e começou a me afugentar, e começou a minguar as minhas forças, ao ponto que eu não consegui mais me mover ali. E a minha esposa também foi ficando fraca naquela madrugada, e eu já não conseguia mais nem clamar pelo sangue de Jesus. E eu vi o gigante crescendo diante dos servos do Senhor Jesus. Mas eu usei uma estratégia que eu aprendi com Davi: nunca ande só. Por onde você passar, crie relacionamentos. Não despreze ninguém, por mais que te dê trabalho na caminhada. Não jogue ninguém fora. E é sobre isso que nós vamos falar aqui. Uma estratégia poderosa para vencer gigantes é ter um companheiro, é ter uma companheira, é ter um amigo, é ter alguém que conheceu ontem, mas que dispôs de alguma forma a andar contigo. Lembrei-me de um irmão que eu já vi Deus usar, e disse para minha esposa: acorde aquele irmão nosso, corra aí fora, acorde aquele irmão nosso, e peça para ele lá da casa dele, botar as mãos na direção desse hospital, e ensina ele a orar. Diz que é para ele, diz assim para ele: ore mandando essa legião de demônio, que está tentando aí aplacar as forças do irmão Giselso, para essa legião de demônio sair agora. E ela ficou ali na porta daquela sala e ligou: pastor fulano, o Giselso está agoniado, nós temos sensibilidade aqui, está tomado de espíritos ruins, nós não estamos prevalecendo. Agora ele pediu para você orar assim, assim, assim. E de lá eu escutei o brado, e na hora saíram todos assim, ó, e a paz voltou para aquele lugar. Tem que ter amigo, tem que ter companheiro. Tem que ter alguém que você pode ligar de madrugada. Davi foi com a funda 5 pedras e prevaleceu. Agora, cheio do Espírito Santo de novo, com muita experiência, o texto diz: ele cansou. Eu cansei naquele dia. Você não cansou? Vai cansar um dia. Vai cansar um dia. Sabe o que Davi nos ensina? Desde o começo da sua história, Davi nunca perdeu a oportunidade de ter alguém por perto. Como é que eram essas pessoas atrapalhadas, muitos do pior nível, mas queria estar perto de Davi? Chega para cá. Essa palavra é libertadora, porque nós estamos vivendo diferente. Lembra quando você era crente na igreja, recém-convertido, crente recém-convertido? Lembra o tanto de pessoas que você permitiu aproximar? Aleluia. Lembra? Aí você foi crescendo na fé, aí você foi recebendo dons, aí você passou a ter oportunidades. Sabe o que aconteceu na sua vida? Você começou a dizer: olha, pelo discernimento, pela vigilância, eu já comecei a perceber que fulano não me faz bem. Ei, olha, agora no momento que eu estou chegando, fulano também é uma pessoa que tem até trazido maldição para a minha vida. E na medida que você cresceu no ministério, sabe o que aconteceu contigo? E é uma tendência nossa, você foi selecionando pessoas para estar do teu lado. E sabe o que aconteceu? Diminuiu o número de pessoas que podem te ajudar. Sua casa era pequena, era cheia de gente, as portas eram abertas. Aí Deus lhe prosperou. Deus lhe prosperou. A casa cresceu, aumentaram os cômodos, diminuiu a quantidade de pessoas, porque você se tornou um crente vigilante. Você se passou a ser um crente agora maduro, e não é qualquer pessoa que pode chegar mais na sua casa. Uma estratégia diabólica de muito tempo, que tem feito cristãos ficar sozinhos diante do gigante, cansa e não tem por quem chamar. O carro era pequeno, era bicicleta, dava carona. Passou por um carro pequeno, tinha espaço para muita gente, dava 2 viagens. Agora o carro cresceu, é luxuoso, não dá. É uma estratégia do diabo de fazer as pessoas, na medida em que eles crescem, eles se sentirem no direito de selecionar gente para estar por perto.
Esse homem que guerreou em favor de Davi era um soldado não muito talentoso. Ele era bravo, ele era valente, mas ele era precipitado. Ele fez coisa que desagradou Davi. Ele matou um general de Davi. Era leal, mas não era a pessoa mais centrada. Sabe o que Davi fez? Fica de cá, fica aqui, meu sobrinho. Ele aprendeu isso lá na caverna. Encontrou uma série de pessoas lá que não servia para nada. Sabe o que Davi fez? Vocês passam a ser meus amigos a partir de hoje. Eu vim aqui dizer o seguinte: quer vencer gigante, você tem que ter companheiro. Porque olha o que Deus falou ao meu coração na madrugada. Ele disse o seguinte: conta para o povo que está te ouvindo, assistindo live, enfim, conta para eles o seguinte: prevalecer em um confronto sozinho é perfeitamente possível, mas ninguém vence uma guerra sozinho. E gigante não vai aparecer na minha e na sua vida em um confronto. Gigantes aparecerão a cada dia enquanto nós estivermos palmilhando essa terra, querido. Na verdade, nós não estamos num confronto, nós não estamos numa batalha, nós estamos numa guerra. Davi venceu um confronto, mas o que Davi nos ensina é diferente. Ele entra para a guerra, mas ele não vai para a guerra sozinho. Foi uma circunstância. Ele e Golias, uma circunstância para trazer muitos ensinamentos para nós. Glória a Deus por isso. Mas a regra de fé vai muito além desse embate. Na medida que vai prevalecendo, nós vamos distanciando das pessoas. Davi faz o contrário. Na medida em que é ungido, na medida em que a coroa chega, na medida em que a fama lhe alcança, mais gente ele coloca do lado dele. É isso mesmo, eu vim falar aqui só isso. Quer vencer gigante? Começa a colocar gente do seu lado. Começa a abraçar pessoas. Mas pastor, mas tem gente que é difícil. Esse moço aqui pensa num soldado tribulado, Abisai. Eu imagino os generais falando: Davi, dessa vez tem como Abisai ficar? Ele era tão tribulado que um dia ele enfrentou 300 sozinho. Isso não traz pânico para um coronel, para um general? Um soldado que sai sozinho e enfrenta 300. Era doidão ele, irmão. Ele poderia comprometer a guerra. E um dia ele enfrenta 300 sozinho e prevalece. E chega dizendo: não, 300 ali eu derrubei. Você está louco, menino? Deu trabalho para Davi, aquele moço. O seu irmão influenciava. Abisai tinha um problema. Ele era fácil de ser influenciado. O seu irmão o influenciou e ele foi junto e matou duas pessoas, assassinou duas pessoas importantes que não deveriam ser assassinadas por ele. Mas sabe o que Davi faz? Na hora que está indo para a guerra, Abisai, vamos comigo. Eu imagino o desespero de outros dizendo: como é que anda com uma pessoa dessa? Como é que coloca do lado uma pessoa com esse temperamento? Eu vim aqui te dizer do dia que Davi não deu conta do gigante. E sobreviveu porque Abisai estava do lado. É isso mesmo. Abisai estava do lado, o tribulado. Mas Davi, ele aprendeu isso na história, irmão, na caminhada. Ei, pensa no Davi, que quando ele começa a ser perseguido pelo rei, ele aceita a amizade do príncipe. Ele aceita, porque hoje, na verdade, tem pessoas te sondando, tem pessoas querendo chegar mais perto. Somos nós que fechamos. Quando o príncipe Jonathan aproxima de Davi, Davi aceita a amizade dele. E esse amigo, príncipe, livra ele várias vezes da mão de Saul. Então ele aprendeu a se livrar de gigantes durante toda a sua história, a partir do companheirismo, a partir de relacionamentos sólidos. Ei, querido, tem dia que Deus não comparece com a sua glória e o seu resplendor. Tem dia que Ele pega aquele amigo que a gente nem percebe que era tão chegado nosso. Aleluia. Isolamento social. Esse nome, irmão, tem um viés espiritual nele.
É verdade que nós estamos vivendo uma pandemia e que nós precisamos, por um momento, ter alguns cuidados nos nossos relacionamentos. Mas a palavra isolamento social, ela tem um viés aí espiritual, de procedência maligna, terrível. Porque tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui nesta noite. A ideia é essa mesmo, é que você se sinta bem aí na sua casa, que você diga: eu não preciso mais desse calor de pessoas. Olha, eu estou há 4 meses sem ir na igreja e está fluindo muito bem. Não se engane, eu acredito sim que nesses 4 meses você já venceu alguns confrontos, mas não se iluda, tem gigante preparado, que já sabe do limite das suas forças, e você vai precisar sim da igreja. Sim, vamos respeitar as coisas, mas não deixe de mandar mensagem, não deixe de conversar, não deixe de fortalecer as alianças, as amizades e conquistar mais pessoas. Eu tenho um propósito na minha vida: todo dia eu tenho que ganhar alguém para ser meu amigo, todo dia. Eu não quero pessoas perfeitas não, porque eu não posso exigir o que eu não posso oferecer. Eu não posso querer para mim aquilo que eu não posso dar. Eu quero a gente, eu quero a pessoa do meu lado. Arrumei alguns obreiros e fui trabalhar numa construção. Eu não tenho experiência com a altura. E aquele que não tinha condições nenhuma de ser obreiro, porque o perfil dele não encaixava em nenhum aspecto, ele ficava do meu lado. E um dia eu estava na obra e só tinha ele comigo, porque quem tem credencial seleciona pessoas, escolhe o dia e a hora. Mas aqueles que são excluídos, eles ficam berrando, eles só querem uma oportunidade, eles só querem um braço levantado para eles entrarem debaixo e receberem um abraço. Sabe o que aconteceu naquele dia? Que ficou só um obreiro que não tinha credencial nenhuma e não atendia os protocolos, inclusive estatutários nossos, para ser obreiro. Lá no andame eu pisei na ponta da tábua, no alto, tentando colocar o telhado numa igreja que eu esforçava em construir com poucos recursos ali. E aí aquela tábua virou, e eu lá, sei lá quantos metros, mas bem alto. Pensei rapidamente: já era. Descendo ali, passando, escorregando na parede ali, senti uma mão forte me tomar. Quando eu olhei para cima assim, assustado, era aquele homem que estava na outra ponta do andame, não sei como é que ele chegou lá. E eu já descendo, ele me catou aqui e disse: acalma, pastor, você está seguro. Respira, descansa um pouquinho, fica calmo. Aí eu calmei. E ele, não sei de onde é que Deus deu tanta força, um homem idoso. Ele me pegou com a mão aqui, e me botou em cima de novo. E eu fiquei lá uma meia hora, chorando e dizendo: ei, você não tem um amigo que não atende nenhum protocolo, que não atende nenhum requisito, que ninguém quer até por perto? Eu estava morto. Deus não me tomou, Deus não afofou, Deus não colocou ali algo para me recepcionar no chão, não. Um gigante prevaleceu naquele dia contra a minha vida, mas tinha um soldado comigo. E hoje eu posso contar a história. Ele aprendeu, quando ele casou, um dia o rei disse: mate Davi nesta noite. A esposa dele diz o seguinte, e isso aqui é forte: Deus falou comigo sobre esse tema e eu quero compartilhar isso aqui. Mas Mical diz assim: olha meu marido, o rei vai te matar hoje. Vem aqui, vou te descer pela janela. Ele ia morrer, irmão. Se não é a esposa, ele morreria. Quantos varões começou a prevalecer diante de alguns confrontos da vida e virou as costas para a esposa. E Deus mandou lhe dizer nesta noite que quando o Senhor colocou ela do seu lado, Ele tem um propósito e Ele conhece. E tem uma peleja mais adiante. Não se iluda com os propósitos, com os embates isolados que você venceu sem ela. Isso não quer dizer que ela não é útil. Ele mandou te dizer mais: volte hoje. Porque tem gigante preparado, e é das mãos dela, e é a partir do joelho dela, é a partir do clamor dela que você terá o escape. Aleluia, bendito seja Deus. Quantos pais
que o filho falhou, não pôde atender, corresponder com as expectativas. Ele lançou o filho fora. E Deus falava tudo isso nas madrugadas comigo durante esse período. Porque foi uma seleção de todos os dias, 5 horas da manhã, ele acordar e dizendo: anote e conta lá para o povo. O que é que eu estou pensando acerca do povo? Quantos pais que lançou o menino fora, Deus mandou lhe dizer o seguinte: busca esse menino de volta, seu filho, porque é ele que vai trocar suas fraldas mais adiante. O gigante da velhice, as poucas forças da velhice, é esse menino que hoje você não reconhece. Ele. Aleluia. Aleluia. Não, mas eu estou vivendo bem sem ele. Ei, você está passando por algumas batalhas, mas a guerra só está começando. A guerra só está começando. Sim, é isso mesmo. São essas coisas que ele mandou dizer. Sabe aquele amigo que traiu, que fez aquilo? Sabe o que nós chamamos de traição hoje? Quando alguém não corresponde às nossas expectativas, sabe o que a gente fala? É um traidor. Sabia que a maioria das pessoas que nós chamamos e os temos como traidores só são porque eles nos contrariou em algum aspecto? Só são porque eles não foram de acordo com aquilo que nós pensamos? Sabe como é que nós chamamos? Traidores. E Deus mandou desmistificar isso aqui hoje. Ei, liga para ele hoje. Ele gosta de você. Ele está disposto a entrar na fornalha de fogo contigo. Ele só não concordou naquele ponto com você. E você jogou ele fora. Mas ele continua esperando a sua ligação. Ele continua esperando o seu contato. E tem um propósito nessa união. Poderá ser ele, naquele dia, que você vai acionar de madrugada. Encontro de gigantes. Não quero encontrar com gigantes sozinho não, irmão. Não quero encontrar com gigantes sozinho não. Ele é guerreiro antigo. Ele enfrentou Jesus Cristo, cara a cara. Sabe tudo de guerra. Já derrubou os maiores homens aí que se posicionaram. Ele chegou e derrubou. Esse é o gigante que peleja dia após dia contra mim, contra você. E a natureza, o sentido, o significado de igreja, sabe o que é? Congregação, eclésia, é união, é muita gente junto, é um ajudando o outro, é um fortalecendo o outro. Ei, sai desse negócio de isolamento. Olha a forma que Deus achou para a humanidade prevalecer diante do gigante chamado Satanás: constituir a eclésia. Só tem um jeito de prevalecer contra o diabo: se eu for igreja, fazer parte da igreja, tiver ligado corpo, alma e espírito no corpo de Cristo. Volta hoje. Davi aprendeu a ouvir Jonatas. Davi aprendeu a receber a ajuda de Mical. Davi aprendeu a receber a ajuda do sacerdote Abiatar, quando Saul estava matando todo mundo. Davi aprendeu a receber a ajuda de Abigail. Davi ia fazer um negócio triste, Davi ia fazer um negócio horrível, porque teve uma expectativa contrariada. Uma mulher comparece diante dele e diz: não faça isso, meu senhor. E ele aplaca a sua fúria. Quem gosta de gente, aprende a escutar gente e vê qualquer pessoa como instrumento de Deus. Naquela época, o que uma mulher fazia sentido diante de um guerreiro? Quem era Abigail diante de Davi? Mas quem começa a ver Deus em gente comum, fica atento quando uma criança fala. Fica atento quando uma pessoa que não disse que Jesus é o Senhor dele ainda, fala. Fica atento quando a mulher fala. Fica atento quando o filho fala. Fica atento quando o idoso fala. Porque Deus, irmãos, Ele trabalha, age, comunica, faz, opera a partir de gente. Na minha vida está uma sequidão, eu não vejo milagre, não está acontecendo nada. Pode saber que quebrou o princípio, está isolado, não gosta de gente, cresceu demais, acha que dá conta de viver só. Natan tinha um profeta que era amigo dele. Natan era um profeta que era amigo de Davi. Quem é que quer isso hoje? Quem é que quer um amigo nas condições de Natan hoje? Quem é que quer? Alguém que chega, olha nos seus olhos e diz: vai se arrumar, rapaz.
Vai caçar jeito, rapaz. Vai se acertar com Deus, moço. Muitas pessoas já distanciaram de mim, mas eu não desisti delas, sabe por quê? Porque Deus me usou como profeta nessas condições, para dizer assim: rapaz, vai caçar seu lugar, vai lá pedir perdão para o seu pai, vai lá pedir perdão para sua esposa, vai lá se acertar com o seu pastor ainda hoje. Mas já fizeram isso comigo também. Então. Gisele, você presta atenção, rapaz, que coisa feia. É você que está errado, rapaz. Vai lá, se acerte agora, peça perdão. Não, peça perdão, rapaz. Aí resisti um pouquinho e depois saí cabisbaixo, ir lá pedir perdão e dizer: venci um gigante, porque eu tive um amigo que teve coragem de me exortar, que teve coragem de me exortar, que teve coragem de falar a verdade para mim, que teve coragem de dizer que eu não era nada daquilo que eu pensava que fosse. Davi acostumou com isso. Davi acostumou a receber ajuda. Ei, varão, eu vi um homem com o familiar dele à beira da morte, e ele dizendo: o Deus que pode operar pela multidão, que é a igreja, pode operar só a partir da minha oração. Mas foi falar para mim isso aí. Eu disse para ele: vai morrer. Você está me amaldiçoando? Vai morrer, porque isso é orgulho, é prepotência e quebra de princípio. Aí, vamos ver, então vamos. Aí o negócio arruinou. E aí, pastor? E eu falei: ainda dá tempo. Vai lá na igreja, abre a boca lá, chora no meio do povo e pede ajuda, rapaz. Vou fazer isso agora. Correu lá: pastor, me ajude. Olha, lá em casa a verdade é essa. Meus irmãos, me ajudem, eu não aguento mais. Aí o povo... E no outro dia, o ente querido estava dentro de casa, saudável, restaurado. Não dá para viver só. Não dá. Ninguém prevalece diante de gigante sozinho. A história de Davi tem vários propósitos, mas o que Deus quer nos ensinar para esta noite é a história de Davi, não com Golias, é de Davi contra Isbi-Benob. Aleluia. Pastor, mas é só Davi que é assim? Pensa comigo, pensa aqui comigo. Josué desponta como guerreiro, valente, atrevido, ousado, obediente, mas despontou como guerreiro. E Moisés não tinha tempo para ir lá para a batalha. Mas um dia, esse moço talentoso, guerreiro, general bom, a Bíblia diz que ele não prevalece contra Amaleque. Como é que pode? Não era Deus que comandava aquelas guerras? Não era Deus na vida de Josué? Ele não foi chamado e ordenado general por Deus. Josué não foi ordenado general por Deus. Agora contra Amaleque ele não prevalece. O dia está acabando e Amaleque está prevalecendo. Aí lá no monte está Moisés, sem espada. Sabe aquele obreiro que, depois que ele começou a pregar, a destacar, a primeira coisa que ele esquece é o compromisso aqui com o altar, com os sacerdotes? E ele começa a olhar para o sacerdote, e aí ele já vê o sacerdote muito amiudado, e ele diz: eu que estou, as minhas lives é que está dando tendo muita visualização, a minha vida agora é outra, graças a Deus, e tal, vai tocando. Josué não prevalece. Acorda aí, crente. É porque é assim mesmo que Jesus quer te ajudar hoje. É nesse rumo mesmo. Aí, Josué, quando a guerra toma um rumo terrível, o texto diz que Moisés lá em cima levanta as mãos. E quando Moisés levanta as mãos, agora Josué prevalece. O velho cansa os braços. O velho que eu e você despreza, porque não tem o mesmo português, porque não tem a mesma oratória, porque agora já não tem mais o mesmo pulmão para pregar, porque agora já não sabe nem lidar muito com essa história de live. Aquele que você até critica agora as lives dele, é ele que de madrugada levanta a mão para você prevalecer aí, rapaz. As mãos do homem desceu, cansado,
E Josué começou a perder de novo. Aí veja bem, não basta só Moisés na vida de Josué. Deus não deixa o negócio ficar mesquinho. Deus não deixa o negócio ficar mesquinho. Quem quer vencer gigante e quer ter esse grupinho na igreja, olha, eu sou mais chegado de fulano, eu gosto daquela equipe ali, eu gosto, ei, Deus não me permite. Moisés agora também já não dá conta. Aí vem Arão e Ur e entra no circuito. Um segura um braço, o outro segura o outro, e o menino que está lá embaixo com a espada prevalece e vence o gigante. Ei, querido, quantas coisas você tem sofrido por estar só? Quantas coisas que o gigante na sua vida hoje é a prepotência, é o orgulho de não querer voltar atrás e dizer: minha amiga, meu amigo, Deus falou comigo hoje, e eu senti saudade daquele tempo que nós orávamos, eu senti saudade daquele tempo que nós conversávamos, e aquele lance lá que eu fiquei magoado, triste, na verdade hoje eu compreendi que foi sensibilidade minha demais. Aquilo não pode mudar a nossa história. Voltemos hoje a andar juntos, a caminhar juntos e a interceder uns pelos outros juntos. Deus marcou esta noite para que haja, aleluia, bendito seja Deus, humilhação da nossa parte, humildade da nossa parte, para reconhecer que sozinho não dá. Aleluia. Paulo é chamado de que forma? Paulo é o próprio Deus que aparece. Jesus comparece, chama, dá unção, transforma, opera milagrosamente e faz dele um vaso de honra. Mas ele não consegue se inserir no meio da igreja. Levantou um gigante diante de Paulo, o homem cheio do poder de Deus, mas não podia se inserir no meio da igreja. O Jesus que compareceu lá, naquela viagem, agora fica em silêncio. Porque é o Jesus que chamou. Ei, olhe para cá, me dê uma atenção, por favor. O Jesus que comparece diante de Saulo e faz aquele movimento transformador, muito, muito milagroso, forte. Poderia agora chegar diante dos líderes da igreja, diante de Pedro, e falar assim: Pedro, aqui é Jesus. Eu ungi a Paulo, insira Paulo aí no meio e deixa ele fluir na minha presença. Jesus não faz isso. E a Bíblia diz que Saulo, agora Paulo, chega diante da igreja em Jerusalém, e ele tenta chegar assim perto do irmão Carlos Eduardo. O irmão Carlos Eduardo chega perto do irmão Giselso. O irmão Giselso, olha a situação, irmão. O homem que viu Deus, o homem que o próprio Deus o evangelizou, agora não tem espaço dentro da igreja. Olha o gigante. E Jesus agora não comparece para facilitar essa caminhada. Aí a Bíblia diz que aparece um cidadão chamado Barnabé. Aí vai lá no pastor Carlos Eduardo e diz assim: posso, né? Nós dois aqui na parada, né? Pastor Carlos Eduardo, para com isso, não é crente. Deus salvou esse homem, transformou, está usando na terra. Você está com esse... Deixa o homem entrar, rapaz. Não, mas tem que ver lá com o Giselso, porque o Giselso também está... O Giselso tem uns dons aí, e diz que esse homem perseguia e tal, porque a igreja tem dificuldade de acreditar que alguém foi transformado por Deus. Eu já vi pessoas que foram libertas por Deus, mas ainda estão com os mesmos trajes, porque Deus não tem pressa de trocar os trajes. Deus não tem pressa, porque o negócio de Deus é de dentro para fora, e a igreja é acostumada com o negócio de fora, apenas de fora. Aí tem pessoas que chegam no nosso meio e ainda está... Aí a gente já fala: irmão, que Deus te abençoe aí. Rapaz, você tem que melhorar com isso aí. Rapaz, agora você não podia mais... Aí Saulo chega com a mesma cara. A mesma cara. O povo diz: aqui não. Aqui não, você ainda não pode não. Ei, o Espírito Santo está me sapecando, eu estou cheio de palavras, eu estou com autoridade. Aqui não acredito na sua conversão não. Preciso de um tempo. Sabe o que Deus faz? Não comparece, mas levanta chama Barnabé, e Barnabé comparece diante da igreja, da liderança, e vai dizendo assim: ei, ele é crente, ele ainda está desse jeito aí, mas eu já vi ele pregando, ei, ele está desse jeito aí ainda, o sotaque dele ainda é esse, o jeito dele caminhar ainda é esse, porque Deus não está muito preocupado com esses detalhes de imediato, ei, essas coisas, mas esse aí é homem de Deus. E o que seria a igreja sem Saulo? O que seria a igreja sem Paulo? Esse homem teve dificuldade, mas na vida daqueles que querem vencer gigante, sempre vai ter um Barnabé.
Aleluia. Você chegou onde chegou porque alguém te ajudou, querido. Lembra, para um pouco. Não foi, você não é essa potência toda aí, não. A questão espiritual, patrimonial, sentimental, alguém te ajudou. Para com isso. Para com isso. Aleluia. Esses exemplos não me convencem. Tá bom. Vamos caminhar aqui para o final. Essa questão, irmãos, de amizade é tão importante. Eu quero aqui me dirigir aos obreiros aqui também. Uma das últimas palavras, das últimas entrevistas de Billy Graham, saudoso Billy Graham, um dos maiores ganhadores de alma, né? Sabe o que ele disse? Eu quero deixar um conselho para os que me ouvem. Eu cometi um grande equívoco na minha vida. Fiz amizade só com pessoas da minha idade. Eu não sabia que Deus ia me presentear com longevidade. Olha ele dizendo. Aí o que aconteceu? Eu fui presenteado com longevidade e meus amigos não tiveram o mesmo presente. Todos eles morreram. E eu estou aqui só, vivo, mas só. Qual foi o meu erro? Eu não olhei para os adolescentes, eu não fiz amizade com adolescente, eu não fiz amizade com jovem, e eu não dei atenção para as crianças. Eu falo lá na igreja, não passe por essas crianças sem cumprimentar, porque ele vai te levar a ceia um dia. Ele vai carregar a ceia lá na sua casa um dia. Ah, criança, o que eu quero com criança? É essa criança que vai levar a ceia um dia. É essa criança que vai pegar nas nossas mãos um dia e nos trazer até o lugarzinho para nós sentarmos na igreja. Mas ele está aí hoje, você passa, não cumprimenta. Um dia eu conto isso por onde eu passo. Um dia o meu filho ficou chorando assim na igreja, e chorava muito, ele, né? E aí pequeno. Aí eu fui lá, desci do altar e fui lá. Disse assim para mim: pai, por que os adultos não cumprimentam a criança? Porque as pessoas iam lá na riva, cumprimentava a riva, pulava ele, cumprimentava o outro irmão. Ele ficou indignado com aquilo, chorou o culto todo. Nós estamos vivendo assim, com essa indiferença, lançando fora aqueles que vão nos ajudar diante de gigantes que nós não vamos prevalecer, porque nós vamos estar com a idade avançada, não teremos força para manusear a espada, mas esses meninos de hoje vão nos ajudar, queridos. Alguns gigantes estão preparados pacientemente para nos enfrentar quando nós não tivermos mais condição, quando nós não tivermos mais microfone, quando nós não tivermos mais espaço no altar. Mas acredite, se nós valorizarmos hoje os relacionamentos, quando nós não tivermos nem condição de vir no templo, Deus vai enviar pessoas lá. Aleluia, aleluia, valoriza a gente, irmão. Se una a pessoas atrapalhadas, pessoas difíceis de relacionamento. Você é crente, você tem a presença de Deus. Pastor, não me convenço com essas histórias. Tá bom, eu termino falando daquele que jamais precisou de ajuda. Chama Jesus Cristo. Tinha alguns discípulos que eram mais de perto, bem conhecidos, 12. A Bíblia fala de outros, 70 e tal, mas tem 2 que me chamam a atenção. Um visitava Jesus de noite, porque não queria ter uma perca lá nos seus relacionamentos. Olha a situação desse obreiro, desse discípulo. José de Arimateia, né? Nicodemos. O outro nunca se apresentou como discípulo. Você quer um discípulo desse? Quem quer um obreiro desse jeito do lado? Um que só vai de noite para ninguém ver que ele tem contato contigo. E outro que nunca se apresenta. Quem é que quer um obreiro desse hoje? Ninguém quer, a verdade é essa. Para que um amigo desse? Para que um companheiro desse? Jesus quis. Porque Jesus sabia que teria alguns gigantes na vida dele, que ele não poderia, por uma ordem de Deus, do Pai, em função de um projeto maior, ele não poderia prevalecer diante daquele gigante. Sabe o que ele fez? Ele guardou esses 2 discípulos que não fizeram nada por ele durante o tempo que ele estava vivo. Sabe o que Jesus fez? Conservou esses 2 para os dias que ele tivesse morto. Quem que quer um obreiro que tem vergonha de dizer que é obreiro? A partir de hoje você queira. Porque Jesus quis. Aquele que chegou de noite,
que se fosse eu dizia: Jesus, esse aí é o maior sinal de Deus que Ele não é contigo. É esse que prepara e presenteia Jesus Cristo depois de morto com um lençol de linho finíssimo que só os príncipes usavam. O corpo de Jesus foi enrolado por um linho finíssimo, caríssimo, que só os príncipes usavam. Sabe quem fez isso? Sabe quem cobriu a nudez do Jesus morto? Aquele discípulo que saía lá de noite. Tinha uma importância, tinha um dia, tinha um gigante que ele ia ser útil. Aqueles que eram presentes, todos já tinham sumido do mapa. Aqueles que estavam mais perto tinham sumido, mas aquele que ninguém o reconhecia como discípulo, sabe o que estava? Agora esse está presente e diz: o meu Senhor, o meu discipulador, não será mostrada a nudez. Está aqui um lenço de honra para envolver o corpo do meu Senhor. Para por aí? Não. O corpo está lá exposto no madeiro. 6 horas da tarde da sexta-feira, se chega às 6 horas, o judeu não pode mais movimentar. Estaria agora fadado a apodrecer até sábado 6 horas. Sabe aquele discípulo que nunca se identificou? Sabe aquele discípulo que nunca quis mostrar a cara? É ele que tem contato. É ele que tem contato lá com o chefão para tirar o corpo de Jesus. Jesus conservou 2 discípulos que ninguém queria, para um momento que outros poderia ajudá-lo. Gigantes que só Jesus sabia que ele ainda tinha que enfrentar. Ele precisava ser sepultado. Ele precisava ser sepultado para depois ressuscitar. E ele não tinha aonde ser colocado. Onde o seu corpo ser colocado. Sabe quem é que tem lugar para o corpo de Jesus? Aquele discípulo que ninguém queria, que ninguém reconhecia. Esse tinha o espaço que ninguém tinha usado para que o corpo de Jesus ficasse por um tempo, para cumprir um propósito maior. Nem Jesus. Aí você fala: por que Jesus permitiu essas coisas? Foi fraqueza? Não. Quando você pensar em Jesus, pensa numa didática e numa pedagogia. Tudo é pedagógico. Cada respirar de Jesus, cada falar de Jesus, cada andar de Jesus é pedagógico. Tudo é para ensinar. Tudo que Jesus disse, falou, fez, é para ensinar, deixar exemplo. Ah, pastor, não concordo. Tá bom, só mais um exemplo. Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, aquele que tem o controle nas suas mãos, aquele que o irmão Gaspar já leu nesta noite, que fez tudo é dele e tudo está nas mãos dele. Esse Jesus um dia carrega uma cruz. Essa cruz não é uma cruz simples, essa cruz é o maior gigante que já se manifestou na terra. É a cruz que trazia consigo todo o pecado da humanidade. E qual era o propósito de Jesus? Vencer esse gigante. Qual era o gigante que Jesus tinha que vencer? O pecado. Agora o pecado se acumula todo numa cruz. Jesus pega esse gigante, domina esse gigante, caminha alguns metros. E sabe o que a Bíblia diz? Que Jesus não deu conta mais de carregar. Olha que loucura nossa. Nós nos posicionamos melhor do que Jesus. Nós não curvamos diante de uma ajuda e esquecemos que estamos querendo ser melhor do que Jesus. Jesus caminha um pouco com a cruz, exausto, sedento, perdeu muito sangue, uma noite sendo jogado do lado para o outro, depois de chicote, depois de espinho na cabeça, depois de todo tipo de tortura. Jesus agora pega aquele que era o último gigante que ele tinha que enfrentar, e bastava ele pedir um anjo, né? Bastava ele clamar aos céus, bastava ele fazer qualquer movimento diante do Pai, e os céus desceria para ajudar a vencer aquele gigante. Jesus não faz isso para ensinar a mim e a você. Sabe o que ele faz? Ele organiza para que o seu cansaço coincida com a chegada, com a passagem de um homem que vem lá de Cirene, um homem chamado Simão. Quem era Simão? Nada. Que discípulo era esse? Nada.
Qual era a história de Simão, lá de Cirene, o sirineu? Qual era o legado desse homem? Ele era filho de quem? Qual era a aproximação dele com as coisas dos céus? Com as coisas da igreja daqueles dias? Nada. Aí Jesus vai, e lá no Brejinho tinha as procissões, quando nós estávamos no catolicismo. Aí na época aí tinha a sexta-feira da paixão, e tinha as procissões, e eu lembro muito bem dessa parte, que é a parte que mais me emocionava. Tem um amigo nosso lá que fazia o papel de Jesus, e ele andava um pouco, e ele fazia certinho o negócio assim, né? E menino grava essas coisas. Aí ele com a cruz, né? Ele andava um pouco, aí ele ia baixando, aí ele caía com a cruz. Aí aparecia o Cirineu, que era um outro rapaz, e não só assumia a cruz, mas também ajudava Jesus a levantar. Aí já era por conta do teatro, né? Aí ele ajudava Jesus a levantar, aí catava aquela cruz. O texto diz que ele foi pressionado a fazer isso, mas eu quero que você entenda que isso tem um propósito maior. E Jesus agora segue sem a cruz, que era para ele vencer. E o Cirineu agora ajuda Jesus. Que Deus é esse que admite a ajuda de alguém que ninguém conhece? E eu fico sozinho. Já venci uma vez, já venci Golias, vou vencer Esbi-Benob. E aí nós temos muitos companheiros hoje tombados. Nós temos muitos companheiros dizendo hoje: por quê? Por quê? Porque eu não entendo. Porque quis ficar só. Jesus foi ajudado. Você também precisa de ajuda. Vamos ficar de pé. Tem gigante que vai ser pessoas franzinas que vão vencer. Tem gigantes que são pessoas bem mais franzinas do que você, na fé, que vai vencer. Eu estava saindo do culto, e uma pessoa que não estava endemoniada, mas com muita raiva, partiu de forma agressiva contra a própria mãe. E deu um pulo e jogou aquele chute, né, na mãe, uma mãe de 70 anos. Quando eu vi aquilo, eu estava assim arrumadinho, saindo do culto, animado. Quando eu vi aquilo, eu corri para frente. Ela não podia levar uma bicuda daquela, um chute. Eu entrei ali no meio, e aí o pé daquele rapaz ali, um rapaz jovem, forte, de 25 anos, pegou aqui no meu peito. Minha esposa estava lá, e eu fui arremessado longe. Aí aquela senhora saiu de lado, aí ele mudou o foco. Aí ele foi lá e já me deu outra. Pá! Eu fui mais longe ainda. Aí alguns dos meus obreiros correram, eu lembro da movimentação na porta da igreja, correram para ligar para a polícia. E eu tinha um obreiro lá, que ele tinha alguma dificuldade de relacionamento. E os irmãos entendiam que ele não deveria nem estar na igreja. Mas quando aquele moço apareceu para me dar o terceiro chute, eu estava sem ar. Aí eu vi alguém se jogando na frente. Era aquele obreiro, que ninguém queria lá na igreja. Aí ele já levou aquele chute, mas como ele já estava ali com adrenalina, aí ele imobilizou o rapaz, e eu deixei de apanhar naquela noite. Só apanhei um pouco. Aí eu fui para casa, e 3 horas da manhã, sem dormir, eu liguei para ele, porque ele também se machucou. Nós não tivemos nenhum ato de violência contra aquele rapaz. Depois ele acalmou, nós oramos por ele, ele foi embora, uma benção. Aí a Riva cuidou de mim, passou umas coisas, aí eu voltei a respirar melhor e tal. 3 horas eu liguei para ele, eu falei: como é que está esse irmão? Eu estou aqui com cuidado, porque eu começo a falar os nomes, aí vira e agora que o negócio tem um alcance maior, né? Ele estava chorando também de madrugada, dizendo assim: eu nunca pensei que eu seria útil na obra de Deus. Eu nunca pensei, eu concordo com todo mundo que me joga fora, porque eu sei que eu não sirvo para nada. Mas eu estou muito feliz, estou com algumas cicatrizes aqui, porque ele também caiu, machucou as mãos, arrancou o couro das mãos assim,
com os chutes que ele recebeu. E ele estava chorando, olhando para as mãos, dizendo: meu Deus, eu nunca pensei que eu fosse ser útil. Eu dividi a surra com o meu pastor hoje, que ia ser só dele. E por várias vezes os obreiros falaram para mim: joga isso fora, isso vai acabar te dando trabalhos aí imensuráveis. Eu disse: eu não jogo, eu não jogo, eu não jogo. Se Deus colocou por perto, tem um propósito. Se Deus colocou por perto, tem um propósito. Se Deus colocou por perto, tem um propósito. Ei, filho, volta para a sua casa. Você está cheio de vida, filho, cheio de vigor, está conseguindo resolver todas as coisas sem o seu pai, sem a sua mãe, porque você não gostou da exortação. Mas o Senhor manda lhe avisar que tem gigantes se avizinhando, que é só a graça e a unção que está na vida do seu pai e de sua mãe é que vai prevalecer. Volta hoje que ainda dá tempo para você escapar. Obreiro, reconcilie com o seu pastor hoje. Entenda que são as orações dele que tem te feito prevalecer. Sim, ele é bem mais analfabeto. Sim, ele não tem esse jeitão seu, toda essa estratégia de pregar. Mas volta hoje, porque foi ele que Deus colocou na sua vida para você prevalecer diante dos gigantes. Volta hoje. Você que está magoado com a igreja, distanciou porque não gostou disso ou daquilo. Ei, não se iluda, foi o diabo que te venceu com essa estratégia, porque quando ele te coloca só, tem já um gigante que você não prevalece contra ele. Volta hoje para a igreja que você deixou. Volta hoje, reconcilia hoje. Tem situações que é só lá, aleluia, com o apoio dos irmãos que você vai prevalecer. Querido Deus e soberano Pai, o propósito aqui é dizer a Deus que Jesus precisou de ajuda de pessoas simples e deixou esse exemplo para nós. E eu me esforcei aqui, papai, com toda a diligência possível, com temor e tremor, para trazer despertamento, papai, para essa geração, meu Deus, egoísta, prepotente, meu Deus, porque se prevaleceu em alguma situação, já acha que dá conta de tocar a vida sozinho, que não precisa mais da ajuda de ninguém, porque passou a ter dinheiro, porque passou a ter patrimônio, porque passou a ter dons, ministério, porque passou a ter uma família, porque passou a ter uma casa ampla, veículos, enfim, porque passou a ter um grupo seleto de amigos, desprezou todos os outros. Deus, eu vim aqui para, com muito amor, trazer ao Pai da parte do Senhor um despertamento, porque muitos de nós não temos noção dos gigantes que estão se avizinhando, mas o Senhor tem nos mostrado. Só vai prevalecer aquele que estiver unido, aquele que estiver inserido, arraigado dentro da casa do Senhor, aquele que estiver cheio de companheiros e companheiras, aquele que tiver intercessor de dia e de noite do lado. Deus, eu te peço por bondade, receba aqueles que estão reconciliando hoje, aquele marido que ainda estava em dúvida, papai, para voltar para casa, da parte de Deus ele manda lhe dizer: filho, filha, em nome de Jesus volte, porque o Senhor já preparou o caminho de retorno, porque Ele tem projeto, propósito nesse reencontro. Ei, filho, volta para casa. Mas eu falei umas asneiras com o meu pai, eu não sei como que ele vai me receber. O Espírito de Deus já preparou o coração do seu pai, ele está todo dia na expectativa de que você vai voltar. Como é que eu volto a falar com aquele pastor? Ei, você que desprezou aquele pastor, ele não te odeia, ele não tem raiva não, ele está de braços abertos, ele continua intercedendo por ti. Volta em nome de Jesus. Querido Deus, receba de volta, encoraja essas vidas, e aqueles que querem reconciliar com o Senhor, para voltar, meu Deus, a ter uma vida de comunhão, de unidade com pessoas, com gente. Receba nesta noite.
Receba nesta noite, ó Pai. Eu quero que o Senhor, papai, sinalize forte nos corações das pessoas, que nós possamos todos compreender, papai, o quanto nós distanciamos de gente nos últimos dias, indiferente, papai, independente de pandemia, o quanto nós já tínhamos uma tendência para o isolamento. É uma estratégia diabólica para nos destruir, porque se estivermos juntos, papai, nós venceremos, porque só prevalece contra as portas do inferno a igreja do Senhor. Derrama, papai, unção e graça, mas sobretudo humildade sobre nós, para voltarmos a nos inserir, papai, a nos misturar com as pessoas que o Senhor tem colocado perto de nós. É assim que nós oramos agradecidos, em o nome de Jesus. Jesus, amém, graças a Deus. Tomai os vossos assentos. Eu agradeço mais uma vez pela rica oportunidade e devolvo a direção dos trabalhos ao pastor Carlos Eduardo.